A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Resolvi dar as caras nas redes sociais para falar um pouco do que Deus fez na minha vida. Porque um dia também eu prometi para Deus que por onde eu passasse, eu ia testemunhar, eu ia falar do que Deus fez na minha vida, para que, se alguém se encontrasse na mesma situação, para até mesmo aumentar a fé da pessoa que está passando pelo mesmo problema. E eu venho falar para vocês que hoje eu me encontro feliz, eu me encontro realizada, eu me encontro... Se eu fosse colocar um tema na minha vida hoje, eu falaria assim: o tema seria gratidão. Val, gratidão por quê? Gratidão por Deus ter realizado tantas bênçãos na minha vida, por Deus ter me ressuscitado dos mortos, porque eu me encontrava praticamente morta e Deus me ressuscitou. Então eu tenho um motivo para adorar esse meu Deus. Eu tenho motivo para estar feliz 24 horas, porque o Senhor tem realizado uma grande obra na minha vida. Em 2010, eu me encontrei com a enfermidade dengue hemorrágica, onde eu fiquei em coma. Não era para mim estar aqui, onde eu perdi todos os movimentos do corpo, eu perdi a voz, meu cabelo caiu. Então eu me encontrei numa situação tão difícil aos olhos humanos. Mas para Deus, tudo era possível. Para Deus, quando o homem fala que não tem jeito, aí Deus chega e fala: tem jeito, porque eu tenho o poder nas minhas mãos para realizar grande obra na vida dela. E ali eu não conseguia ver, mas muitas das vezes eu conseguia ouvir as pessoas conversando ao meu redor. E ali eu tive um particular com Deus grande. Ali eu tive tempo para ouvir a voz de Deus. Foi dentro do hospital que eu tive um particular com Deus tremendo. Ali eu não conseguia falar, mas eu conseguia orar em espírito. Ali eu não conseguia, muitas vezes, conversar com outra pessoa, mas com Deus eu conversava. Eu conversava 24 horas. E ali foi aonde eu me prostrei aos pés de Cristo, em espírito, porque movimento eu não tinha. E eu comecei a falar com Deus em espírito. E eu falava com Deus assim, conversava com Deus como se eu estivesse conversando com qualquer outra pessoa.
O meu particular com Deus é como se eu estivesse falando assim, como se eu estivesse vendo Ele assim. Eu falava, Senhor, assenta aqui do meu ladinho, Pai. Pega na minha mão, Senhor, e me cura. Me leva de volta para casa, Senhor. Senhor, eu tenho 2 filhos pequenos. Senhor. Eu quero criar eles na tua casa. Eu quero ensinar eles a te servir. Isso era a minha oração a Deus. E eu conversava com Deus. E eu ia contando meus problemas. Eu ia pedindo perdão das minhas falhas, porque a gente é falha. Eu ia contando para Deus aonde estava a minha dor. E Deus assentou do meu lado. Eu sentia a presença do Espírito Santo agindo na minha vida. Aí, quando foi um dia, os médicos chamaram o meu esposo para dar notícia para ele que eu não estava nada bem. Que eu tinha dado mais de 10 paradas cardíacas. E eles falaram para o meu esposo e para minha mãe que os aparelhos estavam desligados porque eu não estava reagindo. E não, que precisava desligar os aparelhos porque eu não estava reagindo. Se ele concordava. E ele falou assim: não, porque a esperança é a última que morre. Eu creio num Deus que eu sirvo. Isso foi as palavras do meu esposo para o médico. E o meu esposo pediu licença para o médico para ir até eu. E quando ele chegou lá onde eu estava, na cama, ele pôs a mão na minha cabeça e começou a conversar com Deus. Começou a falar com o Espírito Santo. E ele começou a orar. E ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim: Val, volta, vamos para casa. Isso foi as palavras dele falando naquele momento. E quando ele começou a falar essas palavras, ele pôs a mão na minha cabeça e eu comecei a chorar. E os aparelhos começou a disparar tudo. E aí ajuntou um bando de médicos, assim, muito médico, porque estava surpreendido pelo acontecimento, porque falava a eles que todos que tinham entrado naquele quadro não saíram com vida. E somente eu saí daquele lugar com vida. Porque Deus tem um projeto na minha vida. Deus tem algo a realizar através da minha vida. E ali os dias foi se passando. Aí chegou o dia que eles me transferiram para a sala de
observação, para me ficar em observação. Aí eu me lembro que até naquele momento, eu me lembro que eu não falava, eu não andava e eu tava sem cabelo, meu cabelo tava bem curtinho, que meu cabelo tinha caído todo. E eu me lembro que a enfermeira, ela colocou eu na cadeira de roda e saiu empurrando a cadeira de roda. E eu só olhava, eu olhava, muitas vezes eu regalava meus olhos, ficava olhando ao redor. E ela começou a sair empurrando a cadeira de roda. Aí quando abriu a porta, apareceu uma jovem assim. E ela falou assim: "Ei, você aí." Eu olhei para um lado, olhei para outro, não é comigo. Pensava eu, não é comigo. Aí ela tornou a falar: "Ei, você aí, é com você mesmo que eu estou falando. Você que está nessa cadeira de roda." Ela falou assim: "Ei, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória do Senhor. Porque através dessa enfermidade, através do seu testemunho, Deus vai salvar a tua família. Deus vai salvar muitas almas através do seu testemunho." E eu saí dali realizada, porque era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. E me levaram para a sala lá de observação e eu fiquei lá em observação. Aí quando foi outro dia, mais um milagre que o Senhor realizou. A enfermeira colocou soro na minha veia. Só que o soro não ficou na veia, o soro ficou fora da veia. Tava eu e a minha mãe, que minha mãe não tava comigo. Meu esposo tinha ido para casa para dar os meninos, cuidar dos meninos, e eu fiquei com a minha mãe. E o soro não ficou na veia, ficou fora da veia. E eu fiquei na faixa de meia hora a 40 minutos com esse soro fora da veia. E eu comecei a dar me sufocar, comecei a ficar agoniada, me desinquieta. E eu falava: mãe, me acuda, eu vou morrer, mãe. E ela: o que foi, minha filha? O que foi, minha filha? Eu falei: mãe, arranca esse soro, esse soro do meu braço, que eu vou morrer. Opa, o jeito que tá meu braço e tá... Aí minha mãe, quando a minha mãe observou que o soro tá fora da veia, ela saiu correndo, gritando, as enfermeiras. Enquanto isso, eu arranquei o soro da minha veia, do meu braço. Aí as enfermeiras chegou e meu braço estava inchadão para pular. E ela falou: o que aconteceu? Aí eu falei: ó, meu braço começou a inchar e eu comecei a ficar sufocada e eu percebi que eu ia morrer. Eu arranquei o soro. Aí me levaram pro médico me examinar. E com isso que eu tirei o soro do meu braço, aí eu fui aliviando, fui ficando aliviada.
Quando a minha mãe voltou com a enfermeira, aí a enfermeira me levou para o médico me ver para ver o que tinha acontecido. Sabe o que o médico falou? Se ela não arranca esse soro, ela tinha morrido. Segundo milagre. E por que eu não vou ter motivo para adorar a esse Deus? Para exaltar a esse Deus? E aí, o que aquela jovem entregou da parte de Deus, realizou. Porque depois de 2 anos, eu vim embora para o estado de São Paulo. E aquela jovem tinha falado que eu ia viajar para um lugar muito longe. E aí por onde eu passasse, eu ia contar o testemunho. E aqui no estado de São Paulo, já em vários lugares, eu contei o que Deus fez na minha vida. E eu sinto que as pessoas ficam meditando e até mesmo confiando um pouco mais que Deus ainda ressuscita morto, que Deus ainda realiza milagre e que Deus ainda age na vida daquele que crê. Eu sou muito grata a Deus. Sempre quando eu vou no Piauí, sempre eu comento com minha mãe. E a minha mãe fala assim: Val, se você fosse escrever um livro, ia ser grande. Isso é as palavras que ela fala. Ela fala assim que o livro ia ser muito grande, porque tinha muita coisa para contar. Porque o agir de Deus na minha vida foi lindo demais. O agir de Deus na minha vida foi impactante. Às vezes eu paro para meditar e eu começo a chorar em saber que a bondade do nosso Deus na minha vida foi tremenda. E eu creio que Deus tem uma grande obra a realizar na minha vida, porque não é em vão. Não é em vão tudo isso que Deus fez na minha vida. E eu falo para muito que se encontra com a enfermidade, que pensa que não tem jeito. Mas uma coisa eu te falo: para Deus nada é impossível. Basta você crer, basta você pôr a sua confiança em Jesus. Mas tem que crer mesmo, tem que ter confiança e entregar o teu propósito, a tua adoração nos pés de Cristo, para Ele realizar uma grande obra na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo fazer morada na sua vida. Deixa o Espírito Santo operar milagre na sua vida. Ô Val, por que você fala muito em Espírito Santo, em Deus? Porque Ele é tudo. Porque Ele é tudo para mim.
O Espírito Santo tem habitado no meu coração. Deus sabe do meu propósito que eu tenho dentro do meu coração. É Deus e eu. Às vezes eu começo a orar, eu falo para o Papai do céu, eu falo: Senhor, segura na minha mão, Pai. E eu sinto a presença do Espírito Santo segurar na minha mão, porque eu sem a presença eu não sou ninguém. Se não for a presença de Deus na minha vida, eu não sou ninguém. E eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu te digo: o meu Deus sabe, o meu Deus conhece tudo que você está precisando. Deus sente a sua dor e Ele está pronto a te socorrer. Deus está de braços abertos. Deus está te vendo. Por mais que você pense que Deus não está te vendo, mas Deus está te vendo. Ele está contemplando todo o teu sofrimento. Ele está contemplando toda a tua dor. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Conversa com Deus. Fala: Espírito Santo, faz morada na minha vida. Espírito Santo, faz morada na minha vida. Que você vai ver. Você vai ver a transformação na sua vida. Você vai ver a mudança que você vai ter na sua vida. Eu hoje posso falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem me dado uma família maravilhosa. Hoje os meus filhos se encontram todos casados. Deus colocou pessoas que eu pedia. As noites que eu passava sem sono, eu começava a orar de madrugada e pedia para Deus: Senhor, coloca uma pessoa na vida da Vanessa que sirva a Deus. Senhor, coloca uma pessoa na vida do Ismael que serve a Deus de verdade. Senhor, coloca umas pessoas na vida dos meus filhos que tenha intimidade com Deus. E eu confesso para vocês, eu me encontro maravilhosamente, porque Deus respondeu as minhas orações. E eu tenho a falar para você, o que eu tenho a falar para você. Se você se encontra com seu filho no mundo, desviado dos caminhos do Senhor, começa a orar, começa a pedir para o Senhor resgatar, porque o Senhor tem o poder de resgatar a vida, o Senhor tem o poder de transformar a vida. Quer saber um segredinho para sua família ser uma bênção nos pés do Senhor, prosperar na casa do Senhor? Oração. 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 Busca Deus. Ora de madrugada pelos seus filhos. Ora de madrugada pela sua família. Eu não conto as vezes que eu e o meu esposo levantava à noite, meus filhos estavam dormindo, e nós colocava as mãos na cabeça deles assim e pedia: Senhor, guarda, Senhor, Senhor,
guarda meus filhos, não deixa que vai nenhum para o mundo, Senhor. Que eles sejam as bênçãos na casa do Senhor e que faça a obra do Senhor. Nós não conta as vezes que nós fazia isso. Eles não sabem. Eles vão ficar sabendo agora que nós fazia isso. É para a honra e glória do Senhor. Eu não conto as vezes que eu pegava um óleo e ungia a guitarra do Ismael. Eu passava, eu não tava nem aí assim, eu passava nas cordas e falava assim: Senhor, que meu filho possa pegar essa guitarra, Senhor, e fazer coisa diferente acontecer nela, Senhor. E eu orava, e eu pedia para Deus: Senhor, faz alguma coisa acontecer, Senhor. E hoje meu filho, nossa, ele toca na sede Madureira. Eu tenho um prazer de ir ao culto. E eu procuro a cadeirinha bem de frente aonde ele fica tocando, porque é prazeroso você ver seu filho na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus. E o tanto que é prazeroso você ver que Deus respondeu às suas orações. Mas é sem explicação que Deus fez na vida da minha família. E eu tô contando esse testemunho para aumentar a sua fé. E você que se encontra com seu filho desanimado da casa do Senhor, comece a orar. À noite, quando ele estiver dormindo, que ele não estiver nem percebendo, vai lá. Põe a mão na cabeça dele e começa a orar, pedir a Deus para fazer milagre, realizar uma grande obra na vida do seu filho. E eu te falo, Deus faz. Deus faz. E da mesma forma, Deus tem agido na vida da Vanessa. Ela canta no grupo de louvor. Nossa, que prazer. Que prazer ver seus filhos fazendo a obra do Senhor. Isso é impactante. Eu me sinto realizado em todas as áreas. Eu não tenho motivo para ficar triste. E ver que minha família toda serve a Deus, meus irmãos aceitando a Jesus, meus primos, que quando a gente era criança, eu falava de Jesus para eles, ele falava: nunca, Val. Tem um primo que mora em Brasília, o nome dele é Josiano. Eu falava de Deus para ele falava: você tá doida? Nunca você crente. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele serve a Deus ali em Brasília, é o pregador da palavra de Deus para a honra e glória do Senhor. Isso é forte ou não é? Isso é o poder de Deus. E eu sempre profetizei que a minha família ia servir a Deus. Eu sempre falava: Senhor, eu quero toda a minha família servindo a Ti. E hoje
a maioria é evangélico, para a honra e glória do Senhor. Meus primos, que eu nem pensava que zombava, tipo zombava assim, brincando, porque era todos adolescentes, jovem. Na família, eu fui a primeira que servia a Deus. Com 10 anos eu comecei a servir a Deus. E eu falava de Jesus para eles. Eles ficavam me zoando. Falavam, você é doida. Perder tempo na igreja. A desfrutar a vida. Eu falava, não, eu com Deus, eu tenho tudo. E você, sem Deus, tem o quê? Mas eu agradeço a Deus que eles aceitaram Jesus. E hoje servo a Deus. E eu sou realizada hoje por saber que Deus tem cuidado da minha família. Deus continua cuidando. E Ele vai salvar os outros, porque é promessa. Deus prometeu que ia salvar a minha família. O Espírito Santo tem falado comigo que eu ouço a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, sua família pertence ao Senhor. E eu não tenho medo de errar. Que toda a minha família vai vir para Jesus, vai, porque Jesus é lindo. E sem falar também que aqui no estado de São Paulo, o inimigo tem armado umas emboscadas para mim. Ele tem tentado me tragar de uma forma e de outra. Tem me colocado quadro de depressão na minha vida, ansiedade. Mas ele não consegue nada comigo, não. Porque o Deus que eu sirvo é tremendo. Eu tenho um Pai que cuida de mim 24 horas. Ele tem cuidado de mim. Quadro de depressão, já passei por isso. Experiência própria, eu falo. Muitos falam, fazendo as coisas porque quer. Cuidado. Cuidado, você que se encontra com um parente com depressão, com ansiedade, cuidado. Cuidado no que você fala, porque depressão mata. Depressão mata. Cuidado, esse negócio de você falar, tá se fazendo, é porque quer. Cuidado, muito cuidado. Eu passei por um quadro muito forte de depressão e tive acompanhamento com um psiquiatra. Tenho acompanhamento até hoje, não tenho vergonha de falar, porque não me envergonho com isso. O importante é eu estar me cuidando e isso é importante. Tenho um acompanhamento com psicólogo. Hoje eu agradeço muito a minha pastora, Joana, que é pastora e psicóloga. Como essa mulher tem me ajudado. Eu só tenho o que agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dela. E é sábia. Sabedoria grande. Queria ter menos um triquinho assim, da sabedoria dela, hein? Mas com fé em Deus, andando lado a lado, do jeito que eu estou andando, logo eu vou estar
aí, ó, um trisquinho da sua sabedoria, pastora Joana, viu? Nossa, eu tô amando, graças a Deus, experiência grande, ter um passado com ela, assim, ela tem compartilhado grandes coisas comigo e eu com ela, e o Senhor tem agido de uma forma grande. A pastora Joana para mim hoje é uma mãe, conselheira, tem um respeito grande por a pessoa dela, porque o que eu tenho aprendido com ela tem sido coisa impactante. Sei que uma hora esse vídeo, pastora Joana, pode até vazar nas redes sociais, mas a senhora fica sabendo da gratidão que eu tenho pela sua vida. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, que a senhora continua sendo essa pessoa que a senhora é, pessoa que cuida, pessoa de fé, uma sabedoria que não tem tamanho. Deus abençoe a sua vida. Grandes coisas o Senhor tem na sua vida, mais e mais, pastora. Continua ajudando pessoas. Continua ajudando pessoas da forma que a senhora está ajudando. Sua coroa vai estar cheia de pedrinha. Quando chegar lá no céu, sua coroa vai estar, não vai caber na sua cabeça. Porque o carinho, o amor que a senhora tem as pessoas é grande. Deus abençoe a sua vida. E eu continuo falando para você, cuida da depressão. Cuida da depressão. Você que se encontra com alguém na sua família com depressão, tem amor. Até o meu psiquiatra, ele falou pra mim, para uma amiga minha que foi comigo no dia da consulta, a irmã Edna, tá de testemunha. Ele falou bem assim: a recuperação dessa mulher tem sido grande, mas o motivo da recuperação dela é a família. Toda vez que eu vou lá, ele fala no Ismael e na Vanessa. Ele pergunta pelo Ismael, pergunta pela Vanessa, fala: teus filhos é diferente. E eu falo: são. Porque eles têm, ele fala assim, eles têm um carinho tão grande por você, que a sua recuperação foi por causa da família. E eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por ter colocado uns filhos maravilhosos na minha vida. Agradeço a Deus também por ter colocado um esposo que nas horas que eu mais precisei, nunca saiu perto de mim. Chegou uma época que eu estava no hospital, internada. O inimigo é tão sujo que ele colocou algo na minha cabeça para mim não deixar ele me visitar. Eu não deixar ele entrar no quarto que eu estava e me visitar. Toda vez que ele entrava, eu gritava ou eu chamava o segurança para expulsar ele. Não queria ver ele nem pintado de ouro na minha frente. Isso foi o que o inimigo colocou na minha mente. Hoje eu sei
valor que Ele é na minha vida. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua pessoa, sendo um homem maravilhoso que você é. Deus abençoe a sua vida, Luiz. E é o que eu falo para vocês. Se vocês se encontram com um familiar com esse problema, cuidado. Porque a depressão mata. Se não cuidar, a depressão mata. E não é mentira, não. Passa cada coisa pela cabeça da pessoa. Se a pessoa não tiver um apoio, não tiver a ajuda do Espírito Santo, você não vence. Me lembro que eu estava no hospital, na Santa Casa. E minha memória, assim, pra música, eu não tô muito, não. Mas eu não me dediquei muito, assim, a cantar. Mas uns do louvor que não saía da minha mente. Tá aí meu filho Ismael, minha filha Vanessa, de prova, que eles viam quando chegava lá. Eu tava em cima da cama muitas vezes, ajoelhada. E uns dos louvores que eu ficava, eu não sabia o louvor, eu ficava cantando só um pedacinho. Aquele louvor que falava assim. Eu esqueci a letra agora no momento, mas era esse assim, que eu falava, que eu cantava. Não sabia todo, cantar só umas letrinhas. Eu não sei cantar não, mas eu cantava alto. Muita gente ouvia falar do Espírito Santo. Eu começava a cantar assim. Espírito Santo, ore por mim. Aí eu não sabia a letra, aí eu começava eu começava outro louvor. Estou pedindo, estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aí eu ficava só repetindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. E ali eu começava a sentir a presença de Deus. E aonde eu cheguei lá num quadro tão forte, que eu cheguei muito agitada e ajuntou aquele monte de enfermeiro para me amarrar. Ajuntou 4 para me segurar e não conseguia segurar, foi difícil para segurar. E o Ismael não sabia o que fazia, ele começou a chorar, não sabia o que fazia, fazer o que nessa hora? Só clamar a Deus mesmo, né? E aqueles enfermeiros com muito pelejar, eles me jogaram na cama, me amarraram. E eu comecei a falar de Jesus para eles. Eu comecei a falar de Jesus para cada um deles. Eu olhava para ele e eu falava: você não tem amor a Deus. Porque se você tivesse, você cuidava de mim com carinho. E eles pararam assim. Começou a olhar para mim. Eu falei: você não tema a Deus. Falei pro segundo: você não tema a Deus. Falei para o terceiro: você não tema a Deus. Quando eu falei pro terceiro,
Tinha 3, mas eu via 4. E aquele quarta pessoa que estava ali tinha um semblante lindo. Ele estava no pé da cama, assim, olhando para mim. E eu estava muito agitada nesse momento. E eu olhava para os 3, um semblante feio. Ó, tudo olhando para mim com semblante feio. Quando eu olhei para o outro lado, aquele moço de branco, olhando para mim assim. E esse moço deu um sorriso para mim tão lindo, que no mesmo momento eu parei. Nossa, minha mente abriu. E aquele semblante, como eu sempre gostei de assistir um filme, que ele até gosta, mas não me lembro no momento o nome do filme. Só que nesse filme tinha um moço que ele fazia ele era o anjo Gabriel no filme. E naquele momento o Espírito Santo fez eu entender que o semblante daquele moço era do anjo Gabriel. Muitas vezes eu falo para as pessoas não acreditam. Ela fala, ela estava com problema. Mas não. O anjo Gabriel me visitou naquela noite. Foi quem me trouxe consolo. Foi quem me deu paz. O sorriso dele me deu paz. E eu fiquei a noite, não me lembro. Eu não sei se eu fiquei a noite toda amarrada, mas eu fiquei uma boa parte amarrada lá na cama, olhando para cima, com a imagem daquela pessoa na minha cabeça. Me deu paz. E eu tenho certeza, não tenho medo de errar, que naquele momento o anjo Gabriel me visitou naquele lugar. Foi o que me deu paz, foi o que me deu tranquilidade, me deixou calma. E eu falo, em todo momento Deus tem cuidado de mim. Em todo momento Deus tem cuidado de mim. Mas o tema que eu dou, tenha gratidão. Tenha gratidão. Deus age através da gratidão. Como que Deus vai agir na tua vida se tu nem agradece pelo dia que você amanheceu vivo? Como que Deus opera na tua vida se tu não agradece pela tua vida? Como que Deus vai agir na tua vida se tu não agradece pela família que tem? Como que Deus vai agir na tua vida se você não valoriza a família que tem? A família que Deus te deu. Tenha gratidão. Agradeça a Deus. E tudo Ele fará na tua vida. Deus é o dono da vida. Deus dá a vida e Deus tira. Mas se você confiar nele, se você pôr a sua confiança nele, ele vai te dar a vida. Ele não vai tirar a tua vida. Ele vai te dar a vida. Mas para isso você tem que ter confiança, tem que ter gratidão. Porque na gratidão Deus opera grandes coisas. E grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida aqui em Cravinhos e vai continuar fazendo. Porque eu nunca quero deixar os pés de Jesus. Jamais. Jamais. Porque o Senhor tem sido fiel na minha vida.
que Deus tem realizado na minha vida é muito grande. O que Deus tem realizado na vida da minha família é muito grande. Não dá para olhar para trás. Não dá de olhar para trás e querer parar. Tem que prosseguir. Olha, levantar a cabeça, erguer a cabeça e seguir aos passos de Jesus. E esse é o meu testemunho que eu tenho para hoje. E eu continuo falando para você que está do outro lado aí. Põe a tua confiança em Jesus. Põe a tua dor nas mãos do Senhor, que o mais Ele fará. Assim como Ele fez na minha vida, Ele faz na sua, se você crer. Se você crer, você verá a glória do Senhor. Se você crer, você vai receber a tua vitória. Se você crer, você vai sair hoje, nesta manhã, curado e com sua fé edificada. Perdão. Vai sair transformado, se você crer. Deus tem sido maravilhoso. Nós crê em Deus, nós verá. Se nós crê em Jesus, nós verá a glória do Senhor. Porque o que Ele tem na sua vida é grande. É grande. O que Deus tem na tua vida, você nem imagina o que Deus quer fazer na tua vida. Mas muitas vezes, se é de você estar clamando a Deus, se é de você estar buscando a Deus, você está nas redes sociais, você está no TikTok, você está buscando aonde não deveria estar buscando. Busca Deus. Deus está dando oportunidade. E muitas vezes a gente não sabe aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E tem muitas vezes que a oportunidade só vem uma vez. E se a gente não abraçar as oportunidades, a gente perece. Põe a nossa confiança em Jesus. Põe a tua confiança em Jesus. O mundo. O que o mundo tem a te oferecer? Aparentemente para a carne é maravilhosa, mas a alma geme. A alma geme. E o que Deus tem para te dar é muito lindo. É muito lindo. Quando você chegar no céu, se você não fizer a obra de Deus aqui na terra, você vai chegar no céu com as mãos vazias. Você vai chegar no céu. Vai ter pedra na sua coroa? Será que vai ter uma pedrinha na sua coroa? Irmãos, vamos se despertar. Vamos atrás das almas. As almas estão perecendo. As almas estão sofrendo, gritando. Gritando mesmo, desesperada pela ajuda. Mas busca ajuda onde não tem ajuda. A nossa ajuda é Jesus. O nosso caminho é Jesus. Se nós não buscar ajuda da parte do Senhor, se nós não buscar ajuda da parte do Senhor, esquece.
Tem muito coração ferido precisando de ajuda. Tem muita alma gemendo, gritando e não encontra socorro, não encontra uma mão amiga para dar um apoio, não encontra alguém que possa te dar um abraço. Que mundo é esse que nós vivemos? Que mundo é esse que nós vivemos? Muitos falam, sou servo de Deus e não tem uma palavra amiga para falar para quem está necessitado. Não tem um abraço amigo para chegar na hora certa e dar um abraço e falar eu te amo. Esse mundo está perdido. Mas vamos colocar a nossa confiança no Senhor. Fica com essa palavra e peça ao Espírito Santo para te ajudar, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar você a vencer. Se você pedir a ajuda do Espírito Santo, ele vai ajudar você a vencer na vida. Deus tem o poder da cura. Cura é cura da mente. Cura. Deus tem o poder da cura. Acredita no Senhor. Fica com essa palavra. Eu estou falando de experiência, por experiência que eu já passei por isso. Por tudo isso que eu passei, por tudo isso que eu tenho falado, eu passei. Eu não sei nem o porquê. Eu estou falando que eu sou uma pessoa muito tímida. Eu engulo palavra para falar, mas não tô nem aí. O que o Espírito Santo mandou eu falar, eu falei. Se vai alcançar a vida, eu não sei. O Espírito Santo é quem sabe. Foi ele que me disse e me colocou no meu coração para me contar esse testemunho. E eu tenho certeza que o Senhor vai agir em vida de alguém. Tenho certeza, porque às vezes que o Espírito Santo tem colocado algo na minha vida para contar para alguém, Deus age. Deus tem algo a tratar com alguém. Eu ia encerrar o vídeo, mas Deus, o Espírito Santo, colocou algo no meu coração, mais um testemunho para me contar. Uma vez eu acordei de manhã e senti minhas pernas doendo, formigando. A Vanessa nem era casada ainda. Ela estava comigo. Eu falei, Vanessa, eu tô com minhas pernas praticamente paralisadas, Vanessa, eu não consigo andar. E ela falou, mãe, vou chamar o pastor Valdir para te levar na Santa Casa, porque isso é perigoso, isso não é nada bem. Aí ela chamou. Ela ligou para ele veio no carro, me levou, ela foi comigo, chegou lá, as enfermeiras, eu não consegui descer do carro, eu já tinha pedido o movimento das pernas. E a enfermeira veio com a cadeira de roda, me levou. Já me levou diretamente para lá para dentro, para a sala lá da emergência, porque eu pedi, do nada eu pedi o movimento das pernas. Isso não era normal para olhar humano. E elas saíram tudo atrás de mim.
A enfermeira me pôs a cadeira de roda e a Vanessa foi comigo até lá no quarto. Aí já me levaram direto pro quarto lá pra sala da emergência. E o agir de Deus foi tremendo. Quando Deus quer fazer algo na minha vida, que seja falar com alguém, Ele tem suas formas. Ele tem a forma de agir na vida da pessoa. E muitas vezes eu ouço a voz do Espírito Santo e fico em dúvida. Ah, Senhor, eu acho que é da minha carne, eu acho que isso não é Deus que está falando. E nesse dia aconteceu isso. E me levou. Quando chegou lá no quarto, me colocaram na cama e eu olhei pro lado, tinha um jovem. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: sabe o que é isso? Eu fiz isso para você entregar algo para esse jovem. Ali eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor. Ele falou, o Espírito Santo falou comigo: eu falo com você desde ontem à noite, você não ouve a minha voz. E eu agi do meu jeito. E eu comecei a falar com o jovem. Eu falei: jovem, o que está acontecendo? Você se encontra aí? Aí ele começou a falar. Começou a contar o problema dele lá. E eu olhei para ele assim e falei: Você é desviado, né? Aí, quando eu falei assim: você é desviado, ele começou a chorar. Aí eu comecei a falar: você sabe que Deus te ama tanto. Deus tem uma grande obra na tua vida. Você sabe do projeto que Deus tem na sua vida, do chamado que você tem na sua vida, e não tem dado ouvido à voz do Espírito Santo tem falado com você, só que você não tem dado ouvido. E hoje Deus fez como eu perdesse o movimento das pernas para vir até aqui nesse hospital falar com você. E ele começou a chorar e falou: realmente eu sou desviado, eu era ali de jovem, perdi as forças, fui pro mundo e hoje eu não me encontro mais com força de voltar pros pés do Senhor. Eu falei para ele que o Espírito Santo mandou: volta enquanto há tempo. Porque Deus tem pressa no seu chamado. Quando eu terminei de falar essas palavras, minhas pernas foi assim, como se tivesse passado uma anestesia assim. Aliviou minhas pernas, eu levantei, falei: Vanessa, vamos embora. Os médicos não chegou nem me atender. Para você acreditar que Deus usa, que Deus fala, e muitas vezes a gente pensa, a gente fica: é da minha carne, será, Senhor, eu não... Cuidado, quando Deus manda tem que ir. E Deus age assim na minha vida. Se eu não for, Deus age de uma forma que acontece alguma coisa e eu tenho que ir. E quando eu entreguei o recado da parte de Deus, eu saí andando. Todo mundo ficou abismado. As enfermeiras aqui, 2 enfermeiras, foi aqui em Cravinhos, na Santa Casa aqui de Cravinhos. As enfermeiras ficaram olhando para mim assim, assustada. E eu peguei na mão daquele jovem, orei por ele e falei: Deus tem pressa. Chamei a Vanessa e vim embora. Aí eu não sei. Se voltou, eu não sei. Mas que eu entreguei o que Deus mandou, eu entreguei. E é isso daí.
Deus quer usar você para resgatar a alma. Deus quer usar você para dar um apoio a uma pessoa que está passando por um problema. Deus quer usar você. Para de ser arrogante e dar ouvido à voz do Espírito Santo, que tanta gente está perecendo por falta de um abraço. Abraço traz vida. Fica na paz do Senhor e guarda os mandamentos do Senhor e serva a Deus até o fim. Amém?